Vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Antes de ler, pode assentar que eu quero trazer uma reflexão para vocês. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio hoje. Você venceu, Sara Muniz. Você venceu hoje. Você venceu hoje, Samuel. Eu queria trazer uma consciência aí, ativar em você uma capacidade de pensar comigo aqui, Gilson. A palavra de Deus, Oséias, vai dizer para nós em Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 4, Eunice, que bom te ver aqui, vi que semana passada você veio também. Olha o que diz, Diego, que surpresa, amigo. Olha o que diz a palavra: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele Então, e aí, Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia também vai dizer que Deus, ele tem pensamentos. Na versão NVI, vai dizer que ele tem planos para nossas vidas. A Bíblia vai dizer, pastor José, que quando Deus, ele pensou em nós, ele fez, Fabiana, planos. E o texto vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já projetou algo para nossas vidas. Aí eu e você temos que parar e pensar, para que nós não entremos em um comodismo, ou então até mesmo, Bolivar, numa condição aceitável de viver fora daquilo que o Senhor planejou. Eu preciso parar, Carlos, e pensar, imaginando esse Deus que é Lanja todo-poderoso, esse Deus que é perfeito. Lurdinha, imagina quando você vai construir uma casa na capacidade financeira sem limites. Você vai projetar do melhor, sim ou sim? Você vai começar a pensar nos melhores arquitetos, nos melhores móveis dessa casa. Quando você vai planejar algo, imagina se você tem, Adilson, todo o recurso do mundo para comprar um carro. Você vai escolher um carro muito bom, seja uma Porsche Cayenne, seja talvez algumas coisas nesse sentido, O que você vai pensar? Tendo todas as condições do mundo, você não vai pensar em um carro estragado, vai? Você vai querer projetar um carro estragado? Não vai. Agora imagine Deus com toda a capacidade do mundo, projetando você. Aí tem hora, Anderson, que eu fico meio intrigado comigo, porque quando acontecem algumas coisas, ou quando vem algum pensamento destrutivo, algum pensamento negativo sobre mim, ou algum sentimento ruim, eu preciso pensar e dizer assim, eu não acredito que Deus me formou para ser isso. Então, se a gente olhar e fizer um prisma aqui geral da nossa vida, eu preciso fazer um olhar de 360 graus em toda a história da minha vida e falar: será que é isso mesmo que Deus projetou para a minha vida? Será mesmo que tudo isso que eu estou vivendo, seja uma escassez financeira, ou seja uma dificuldade de manter uma emoção estabilizada, ou talvez a dificuldade de se relacionar com pessoas, ou será que tudo isso é o que Deus projetou para nós? Porque eu não acredito, quando eu olho para Deus, e aí a gente vai ler o Êxodo. Quando a gente começa no capítulo 1 do Êxodo, a gente vai perceber que o povo de Deus estava vivendo uma escravidão. E a escravidão é quando o homem não tem vontade e ele tem que viver a vontade alheia do outro. Quando o homem ele é limitado pelas questões do seu Senhor. Aí Deus olha para o escravo e fala assim: eu não projetei o homem para viver na escassez.
E aí no versículo 8 do capítulo 3, ele faz uma promessa. Vem comigo. Ele faz uma promessa. Olha o que ele diz: por isso desci. Esse versículo 7 é um versículo que eu já preguei algumas vezes com ele, que para mim é um versículo muito poderoso. Olha o que diz no versículo 7. E o Senhor disse, quem disse? O próprio Deus dizendo: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito. Então ele vê uma opressão e ele fica quieto? De jeito nenhum. Pergunte por quê? Porque ele não formou a gente para viver uma opressão. Se fosse para viver uma opressão, Fabiano, ele ficava quieto. Aí ele fala assim, ó: eu tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores, ou seja, por causa dos seus senhores, que está atribuindo um trabalho muito mais pesado para eles. Então quando Deus olha o povo trabalhando ferrenhamente, ele fala: não, foi para isso que eu chamei. E aí ele fala: pois eu preocupo com o sofrimento deles. Existem algumas linhas teológicas que vão falar que a gente tem que sofrer mesmo, porque nesse mundo tereis aflições. Então, mas esse mundo nós podemos passar por algumas aflições, mas eu não sou a referência de aflição. Eu sou a referência de ser a luz desse mundo como Cristo foi. Então escuta, quando, Fernando, Deus olha o povo sofrendo, Ele fala assim, ó: não posso ficar sem fazer alguma coisa, porque quando eu olho para a minha criação, quando eu olho para quando eu olho para o projeto que eu desenhei para a história da sua vida, o sofrimento não tem a ver com o meu desenho, com o meu plano para a sua vida. Aí no versículo 8 Deus faz uma promessa. Olha o versículo 8, Ele diz assim, ó: por isso o quê? Por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa da maldade do povo, por causa da opressão. Olha o texto está dizendo: por isso eu desci para deixar do mesmo jeito. O que o texto está dizendo? Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E agora só a gente pensar, o que a mão do egípcio, Larissa, fazia com o povo? Escuta, só dava mais trabalho, Dani, dia após dia. Aí agora um texto áureo que marca a narrativa da história do povo israelita. A Bíblia vai dizer o seguinte, pastor José: olha, eu desci para tirá-los, livrá-los da mão do Egito e tirá-los daqui. Tirar de onde? Do lugar do sofrimento. Tirar de onde? Do lugar aonde você não está vivendo aquilo que eu projetei você para viver. Eu sinto graça de Deus aqui nessa palavra hoje, porque Deus é muito maravilhoso. Pergunte por quê? Porque Ele ama demais vocês. Eu tive um dia bem exaustivo, irmão, vim sem tomar banho hoje. Você pode dizer amém? A roupa que eu trabalhei o dia todo, eu estou com ela até hoje. Não deu tempo para tomar banho hoje, porque eu tinha uma escolha: ou eu alimentava mais da palavra, ou eu tomava um banho. Eu falei, já que eu fico no altar, ninguém vai ficar perto de mim mesmo, e eu também não sou daqueles caras que tem um cheiro muito forte. Falei, então eu vou abrir mão do banho até o culto, mas eu vou focar na palavra. Aí Deus trouxe algo muito poderoso para nós. E aí eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque eu talvez já li esse texto que eu vou ler agora daqui a pouco, mas eu nunca, Tiene, preguei nesse prisma que eu vou pregar hoje, nesse texto que eu vou falar. E aí agora Deus Ele marca a história de Israel, dizendo assim, ó: eu desci para livrá-los da mão do Egito. Então escuta, Ele está dizendo assim, ó: eu desci para tirar eles de um lugar de sofrimento. Aí eu queria que você ativasse a sua fé, até porque você orou para Deus abrir o teu coração e você não ficar disperso e tomar posse. Você viu que eu orei com você assim? Então levanta a sua mão em nome de Jesus. Por que levantar a mão, pastor? É um ato de fé. Deus vai tirar você de lugares aonde Ele não formou você para estar. O lugar do sofrimento, o seu Egito encerra hoje, porque Deus vai tirar você desse lugar que está fazendo de você um escravo. Você consegue celebrar por isso? Você consegue se alegrar por isso? Pode aplaudir Jesus. Escute. Você que está no campus online, fica com a gente aí. Aí o texto vai dizer o seguinte: Ele veio livrá-los da mão do Egito
E olha o que ele fala: e tirá-los daqui para uma terra o que, gente? Boa e vasta, aonde fluem leite e mel. Tem uma versão que vai falar: é uma terra que mana leite e mel. Põe NTLH, por favor, filho, agora. Isso, aqui mana leite e mel. Agora olha na linguagem de hoje: para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica. Então agora Deus faz uma promessa. Ele está dizendo assim, ó: porque nos planos que eu tenho para você, a terra que você vai morar é uma terra boa, é um lugar bom, é um lugar abençoado. O plano futuro que Deus tem para você é um plano de bênção, não é uma história de escravidão, não é uma vida de sofrimento no Egito. A terra que Ele tem para você, o texto está dizendo, é uma terra grande e é uma terra boa. Deus vai tirar algumas pessoas que acreditam na palavra aqui de alguns lugares hoje. Vai transitar você do Egito para o lugar por onde Ele formou você. Agora tem a promessa. E aí, porque eu quero encurtar a história, aí a gente pula de Êxodo capítulo 3, a gente vai lá para Números capítulo 13, Números capítulo 13. E olha aqui o texto, queridos. A narrativa bíblica é um fato histórico que aconteceu. Agora, esse povo, eles acabaram de receber uma promessa. Assim como o irmão Matias e eu e o Senhor recebemos promessa. Assim como Sara, eu e você recebemos promessas do Senhor. Eu me lembro um dia que eu procurei você ali e falei: Sara, se prepare para isso aqui, porque eu te vejo fazendo isso aqui. Você lembra disso? E aí eu tenho certeza, você já deve estar na 8ª, 7ª aula, né? Eu tenho certeza que você deve estar vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Aquele dia não é sobre o Ernesto, é sobre apenas um Deus que usou o Ernesto para ser um porta-voz daquilo que ele tem a ver com o propósito na sua vida, você entende? Então esse povo agora recebeu uma promessa. E agora, debaixo dessa promessa, Davi, de morar numa terra boa, numa terra, fala comigo, boa. Diga comigo, uma terra boa. Aí o texto vai dizer, agora eles estão debaixo de uma promessa, agora estão pertinho de alcançar a terra boa, a terra que mana leite e mel. Eles estão com o pé lá, igual algumas pessoas aqui, está faltando só um passo para tomar posse dessa terra. Aí o texto vai dizer o seguinte: e o Senhor disse a Moisés, olha o Senhor continuando a conversar com Moisés, porque Deus não vai falar com você só uma vez. Grava isso, anota isso: Deus não vai falar com você só uma vez. Pergunte por quê? Porque nem sempre Ele revela todo o caminho. Ele vai falar com você uma vez para depois você continuar falando com Ele, e Ele vai te revelando o próximo passo. Não queira que Deus te dê o passo inteiro, o caminho inteiro. Ele vai te revelar a capacidade de um passo, e conforme você vai dando um passo, Ele vai liberando o outro passo. Por isso Deus não vai falar com você só uma vez. Vamos para o texto? E aí o texto vai dizer: mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, que é a terra boa que Ele prometeu. A terra que eu vou, que gente? Então ele fez uma pergunta ou ele fez uma afirmativa? Ele fez uma afirmativa: para a terra que eu vou dar. Preste atenção que eu só estou criando um plano de fundo aqui para chegar onde eu quero com vocês. Então olha que Deus falou assim: então Moisés, vai lá e manda os espias para espiar a terra que eu vou dar aos israelitas. Aí ele vai falar: em cada tribo escolha um homem que seja líder. Aí ele fala, aí agora ele vai escolher cada um dos homens, e aí os versículos a seguir vai falar o nome de cada um deles. Mas aí o versículo 23 vai falar o seguinte, presta atenção nisso. O versículo 23 agora vai dizer que esse povo, Fabiana, foi lá, olhou a terra. E aí agora, se você puder colocar na NVI, agora ele vem trazer agora a história. O versículo 23 vai dizer o seguinte, isso, Números 13 e 23, vamos ler juntos. Depois chegaram ao vale de Escol,
Aí um irmão um dia falou: pastor, pode beber Skol, né? Porque está escrito na Bíblia. É vale de Skol. E ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Presta atenção. Você consegue imaginar? Mas vem aqui, Augusto, corre rapidão. Vê que você está animado, você está bem, um cara bem vistosa, né? Então imagina aqui, ó, tem uma vassoura aí? Não, aqui o pedestal. Como que carregava o cacho de uva? Olha aqui. Pô, eu vou bagunçar, depois vocês arrumam. Olha aqui, ó, como que carregava o cacho de uva? O cacho de uva era tão grande que teve que pôr uma madeira, e o cacho de uva ficava entre eles aqui. Posso só falar um spoilerzinho dessa palavra? Jesus está em todas as partes da Bíblia, sim ou sim? Aqui já está falando da cruz, a madeira e o suco de uva, que representa o sangue que ia ser derramado. Nesse caso aqui já está falando de Jesus. Olha o tamanho do fruto, André. Vê se tem base. 2 homens para carregar. Olha, o texto vai falar quantos cachos de uva? 1 cacho de uva precisava de quantos homens? Esse fruto é pequeno ou esse fruto é farto? É um fruto em abundância, sim ou sim? Então, fala de um fruto de qual terra? Da terra boa. E quem que Deus mandou ir para lá? Os israelitas. Então agora, 2 homens chegaram, pendurado aqui, ó, o cacho de uva. Obrigado, Deus abençoe. Aí o texto vai falar o seguinte: e carregaram pendurado numa vara, e eles pegaram também romãs e figos. E aí vamos ver o relato. E chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa dos cachos de uvas que lhes haviam cortados ali, depois de espiarem a terra 40 dias. Aí agora vem, escuta. Agora voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés e Arão e quem mais? Todo o povo de Israel. Aí agora eles foram lá, Caio, e olharam, viram a terra, trouxeram até os frutos. E olha o que eles falam: e contaram a eles e a todo o povo de Israel, o que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido na terra. Versículo 26 vai dizer assim, ó, e eles, 27, por favor. Não está indo lá? 27, e disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. Aí eles falam: gente, está aqui, Gilson, de fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Então está tudo certo, o que Deus falou, prometeu. Agora vem cá. Se Deus falou que ia prometer, eles foram lá agora e viram tudo que Deus prometeu. Eles viram que a terra é boa. O que eles tinham que fazer agora, gente? O que eles tinham que fazer? Fala comigo assim, ó: conquistar. Porque eles têm uma promessa, sim ou sim. Estão perto da promessa, sim ou sim. Agora eles viram que é verdade o que Deus falou, sim ou sim. Então agora eles só têm que conquistar a promessa. Não precisa fazer mais nada, agora é só ir lá. E Deus, quando fez a promessa lá no Êxodo, falou assim, ó: eu vou dar a terra para vocês. Aí ele vai falar: a terra dos Hebeus, Jebuseus. Escuta, ele está dizendo: vai ter gente lá, mas eu já garanti a vitória. Só que aí, agora entra a maior batalha espiritual que nós sofremos. Pergunte qual é. A maior batalha que nós sofremos não é Lula nem Bolsonaro, não é problema, não. O maior problema nosso não é o diabo lá do lado de fora. O maior problema nosso não é os terreiros de candomblé que está fazendo macumba para destruir você. Não, queridos. A maior batalha, ela está na nossa mente. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto. Estava tudo prontinho. Terra prometida, terra boa, terra rica. Agora era só conquistar. E Deus já tinha falado: vai que eu vou te dar a vitória. Vamos ver o que é que o povo fala? Mas agora eles começam. Agora, olha para vocês verem. Olha o que começa, Dani, o que acontece agora na mente deles. E deixa eu te falar, Deus só está te mostrando esse modus operandi aqui, porque se aconteceu naquela época, adivinha? Acontece nos dias de hoje também.
Aí agora eles começam. Aí vamos antes de entrar ali, olhe para mim. Aí você lê a Bíblia, Deus fala assim, ó: eu te fiz mais que vencedor. Sim ou sim? Então vamos lá, você olha a Bíblia de Jesus fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sim ou sim? A Bíblia, você vai ler a Bíblia no Novo Testamento, vai falar assim, ó: se Deus é por nós, aí você acredita nisso. Sim ou sim? Até porque está na Bíblia. Sim ou sim? Agora escuta, o que a sua mente faz com você depois que todas essas promessas estão à sua disposição? Porque o nosso maior problema é quando a nossa mente começa a atrapalhar a promessa de Deus. E aí o que o diabo faz? Olha lá, vamos ler? Mas os que moram lá são o quê? Fortes. Aí ele vai falar assim, ó: e as cidades são muito grandes e tem o quê? Muralhas. Além disso, vimos lá descendentes dos... O que está acontecendo aqui? Eles começam agora a mudar o discurso. Olha o versículo de número 29. Ele vai dizer assim, ó: os amalequitas moram na região do sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. E os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do rio Jordão. Pula para o 32. Não, 31, pula para o 31. Aí ele fala assim, ó: porém os outros, porque no 30 alguém vai falar contra, mas escuta. Porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos o que, gente? Atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Versículo 32, olha que texto emblemático que vai dizer assim, ó: assim espalharam o que? Notícias falsas. Põe a NVI, por favor, meu filho. A NVI, por favor. Olha o que ele vai falar: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. E disseram: a terra que percorreremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são o quê? De grande estatura. Olha o 33. Olha o 33. O 33 vai dizer o seguinte: vimos também os filhos de Nefilins, isto é, os anaquins, que são gigantes, né? Diante deles, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos aos nossos olhos, ou aos olhos dele. Então agora olhe para mim aqui e dá sua atenção. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é porque a Bíblia vai nos mostrar um relato da principal ferramenta do diabo. E aí, preste bem atenção nisso, porque o foco principal da batalha espiritual nossa, ele está principalmente na nossa mente. E aí, a principal arma que o diabo tem para atrapalhar a gente, ela tem um nome. Porque olha aqui, ó: se Deus fez a promessa, se Deus garantiu a vitória, e aí eu começo a pensar que não vai dar certo, é porque nessa hora a arma principal do diabo, ela está acontecendo e ela está ganhando a mente do povo. Pergunte qual é. Vocês estão preparados? A principal arma do diabo não é o adultério. A principal arma do diabo não é as drogas. A principal arma do diabo, ela é só uma, e eu vou provar na Bíblia para vocês. A principal delas é o engano. E o engano, ele é muito perigoso. Pergunte por quê? Porque o engano é diferente da mentira. Porque a mentira, ela tem uma data de validade. E a mentira, quando você olha, até você quando mente, você sabe que você está mentindo. Mas agora, quando você permite que a sua mente engana você, você às vezes está sendo enganado e você mesmo não sabe. E aí eu comecei a pensar, sabe,
Porque como que esse povo deixou a terra prometida? E aí eu comecei a pensar sobre essa arma do diabo, que é o engano. O engano é muito mais perigoso do que a mentira, como eu disse para vocês. Por quê? Porque a mentira a gente sabe, mas o engano às vezes você mesmo não sabe, porque o engano parece ser sincero. Porque olha aqui, ó, lá tem gigantes, eles estavam mentindo? Não estava. Então, queridos, olha para mim aqui, ó. O problema do engano é porque ele é sincero. O engano é sutil, por quê? Porque ele é legítimo. O engano é perigoso, por quê? Porque ele cria um discurso e a gente começa a acreditar no discurso que o próprio engano produziu. Então o que esse povo está falando? Olha, esse povo lá é grande e a gente não dá conta de vencer esse povo. Aí agora é um discurso que o engano começa a convencer esses homens, dizendo: olha, o engano vai dizer, eles são grandes demais. O engano é sincero e talvez imperceptível, porque olha aqui, ó, quem foi que falou para eles que eles não iam vencer? A mente deles. Porque o Deus Todo-Poderoso, quando prometeu, falou que eles iam o quê? Vencer. Mas agora o engano vai dizer o quê? Vocês não dão conta. E a arma mais poderosa que o diabo tem é o engano. Ele passa despercebido, porque tem aparência de verdade. Olha lá, eles são grandes, são mesmo. Mas aí, se você não blindar a sua mente, o diabo entra na sua mente para falar: você não nasceu para dar certo, você nasceu para perder, essa terra não é para você. Mas hoje Deus vai blindar algumas pessoas aqui hoje, porque essa arma do diabo nunca mais vai ter poder sobre a tua vida. Toma cuidado com o engano. Pergunte por quê? Porque o engano é um discurso que você cria, e ele é perigoso por quê? Porque ele é um discurso sincero, mas não passa de um engano. Todas as vezes que você tem uma frase, que você tem um pensamento que não condiz com o que a Bíblia diz para você, é porque isso é um engano. E esse engano começa na nossa mente. E aí escuta, quando eu vejo esses homens dizendo: nós não conseguimos, nós não damos conta, escuta, você não sabe que está sendo enganado. Por isso, não foi a mentira, sabe, que atrapalhou o homem. Mas escuta, esse povo estava falando a verdade. Olha, esse povo aqui é muito grande, era uma verdade, mas o problema é que vinha com um engano. Aí, escuta, não é à toa que o próprio significado do diabo é o quê? Enganador. A arma principal dele. Agora vem comigo aqui para a gente entender. O próprio diabo, o nome dele significa enganador. Por quê? Porque ele consegue criar um engano na mente do ser humano. E ele estabelece, sabe, uma estrutura que destrói você e faz você abrir mão da promessa. O engano é uma arma que o diabo tem, que convence e entra na sua mente. Vamos lá? Vamos provar na Bíblia? Vamos? Porque quando a gente começa a perceber, e aí eu entendo que esse povo aqui está sendo enganado. E o pior é que eles estão sendo enganados pela própria mente. Porque o engano atua criando um discurso. Um discurso na sua mente de medo. Um discurso falso. Agora anote isso. Antes de um ato pecaminoso, sempre o diabo vai usar um discurso enganoso. Toda mulher que traiu seu marido, todo homem que traiu a sua esposa, ele foi convencido, antes do ato do pecado, ele foi convencido por um discurso enganoso. Por quê? Porque o engano é uma estratégia do diabo, é uma arma, a principal arma que ele tem.
E o processo funciona assim: o engano gera uma crença falsa, porque olha aqui ele dizendo, a gente não vai dar conta, a gente não vai dar conta. O engano gera uma crença falsa. Como todos nós vivemos pelo que acreditamos, nós passamos a encarnar esta crença agora, e aí a gente transforma o discurso falso em comportamentos e ações que dividem a gente. Então agora olha o seguinte, olha o discurso: a gente não dá conta. Então o que eles fazem? A gente não vai subir para conquistar essa terra, a gente não vai subir. E aí o diabo é tão astuto, porque ele usa o engano. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque foi exatamente assim que ele usou com Eva. Porque quando você lê Gênesis, aí pega Gênesis 3:13 para mim, por favor. Olha que, vamos volta uns 3 versos. Porque aqui está dizendo o seguinte: a Bíblia Sagrada vai falar que agora a Eva pecou, Adão pecou, e aí agora o Senhor desce no jardim, eles fogem do Senhor, e o Senhor chega até eles e fala: gente, mas o que aconteceu? Adão falou assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, essa mulher que me levou para o pecado. Aí no versículo 13, olha lá, então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu o quê? A serpente fez o quê? O primeiro pecado da humanidade, ele aconteceu porque o diabo usou a arma do engano. E se deu certo lá no homem, com a pureza que era, lá no homem com o jardim onde não faltava nada, deu certo em derrubar uma mulher perfeita, você acha que ele não vai usar o engano para derrubar a gente agora? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que algumas pessoas são enganadas. Esses dias eu conversei com uma pessoa ali na sala, eu falei: colega, me desculpa, eu estou preocupado agora. Não, pastor, porque o que você está falando, eu já ouvi de muitas pessoas que saíram daqui, e o discurso é o mesmo. E todas as pessoas que saíram com esse discurso, eu não vi acontecendo nada que ela falou que Deus disse que ia fazer. E agora nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque além disso, o engano não vem apenas de inimigos declarados. Ele pode vir de vozes disfarçadas, de bem intencionadas, de pessoas queridas que nós amamos, mas acabam distraindo e nos desviando do nosso propósito. Toma cuidado. Porque diferente da mentira, Angélica, o engano é um discurso agradável. Sabe o que os 10 espias estavam dizendo para todo Israel? Gente, nós não conseguimos, o negócio lá é difícil, está cheio de gigante, cuidado. É um discurso de engano. E hoje o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você aprender a discernir boas vozezinhas que vêm ao seu lado, mas são discurso de engano. Não vai enganar você mais a partir de hoje. Tome cuidado. Pergunte por quê? Porque pessoas que são insatisfeitas com o pastor de igreja e não têm a coragem de abrir o coração e falar a verdade, ele já foi conquistado pela arma do diabo, que é a arma do engano. Aí sabe o que acontece? Porque, meu irmão, se não é só eu não, amanhã Deus põe outro pastor aqui, e vamos lá, eu quero que você aprenda uma coisa: se alguém algum dia for falar mal de pastor para você, você fala assim: deixa eu te falar, você já falou o que você está falando para mim e para ele? Se não falou, é porque o diabo já ganhou a mente dessa pessoa e está usando discurso de engano. Pode ser quem for, a pessoa pode rodar no fogo aqui, pode pregar aqui, mas se ele está falando mal sem a pessoa estar perto, é porque já tem um discurso de engano. Toma cuidado, porque o discurso é bonzinho. Eu vou orar por você, sabe por quê? Eu vou cantar, eu vim aqui trazer uma cesta para você, porque eu acho que o pastor não está nem vendo, né? Porque você está passando nessa situação. Claro, eu não tenho bola de cristal, não sou vidente para descobrir tudo, mas cuidado, porque o discurso é enganador. Eu vim te trazer uma cesta, você viu, né? O pastor lá está andando de carro,
carrão novo, e você está aqui passando fome, mas fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Sabe o que é isso? É o diabo que já ganhou essa pessoa. O discurso é bom, não é? Estou te ajudando, mas só que tem que tomar cuidado, que o discurso é enganador, porque no fundo está querendo difamar a pessoa. Pastor, está acontecendo isso aqui? Não estou te ensinando, porque acontece em todo lugar do mundo. E se acontece em todo lugar do mundo, acontece aqui também. Você acha que eu não sei que tem gente que fica fazendo umas rodinhas aí para falar? Escuta, queridos, eu estou cansado de saber. Pessoas que saem daqui, sabe? Saem daqui por quê? Porque não aceitam serem, às vezes, confrontados com o erro. Teve uma vez que a gente teve que corrigir uma pessoa, falou: deixa eu te falar, não estou aguentando mais suas mentiras. Você mente demais e está todo mundo percebendo. Irmão, foi só falar isso, a pessoa virou a cara para mim, ficou morrendo de raiva, já começou a falar mal de mim para todo mundo, e começou com um discursinho enganoso. Cuidado, porque lá no Éden o diabo usou o engano para derrubar alguém. Quer ver o discurso que o diabo usa para derrubar você? Escuta, ele coloca você diante de uma situação, aí você se acha incapaz, incompetente. Não, eu não dou conta. Deus chamou você para pregar. Mas eu não sei pregar ainda. Olha o discurso enganoso. Se eu te falar, Deus nunca fez uma promessa errada para ninguém. Deus nunca fez uma promessa sem saber que antes Ele te deu a capacidade para você cumprir essa promessa. Escuta, queridos, nenhum pensamento negativo e enganoso vai ganhar a sua mente, vai ganhar o seu coração. A partir de hoje, eu e você não podemos abrir mão da terra prometida, porque se Deus falou, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas o engano tenta convencer a gente. Quer ver a prova disso? Quando eu comecei a ser pastor, 2012, aí, pastor José, pensa, é a primeira igreja que eu vou pastorear, a primeira vez que eu vou ter acesso ao grupo de pastores da igreja. E aí eu falei, não, agora vai dar certo, agora eu vou ficar mais crente que todo mundo, que eu estou perto dos pastores, os pastores vão tudo me ajudar. Aí eu fui assumir a igreja. Quando eu assumi uma igreja que tinha uma particularidade muito desafiadora, a igreja era muito pequena, não tinha recurso para nada, a estrutura física estava toda. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, vou ter apoio de todo mundo. Não teve apoio de ninguém. Aí nessa hora o discurso, o engano do diabo é o seguinte: será que era para eu estar aqui mesmo? Aí por que é engano? Porque o discurso é legítimo. Eu estou sozinho aqui. Aí o engano começa a trabalhar na sua mente, e o engano faz você desistir de coisa que não era para desistir. Qualquer dificuldadezinha, o diabo aproveita, pastor Idalina, as dificuldades para acionar o engano em nós, que é uma arma dele. Eu me lembro, já contei aqui a primeira vez que eu fui pregar na igreja. Meu Deus, que vergonha, pastor Idalina. Saiu nada. Eu fui pregar lá na igreja do Senhor das Graças, aí preguei sobre Jeremias e tudo, e não virou nada. Aí, olha o engano do diabo. Não ficou bom, você não nasceu para pregar. E se eu tivesse acreditado nele, eu não estava aqui até hoje. Deixa eu te falar, o discurso dos homens aqui é verdadeiro. Olha, tem um gigante aqui, ó. Os homens são grandes, mas só que acima desse gigante tem uma palavra liberada: você vai vencer os gigantes. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por tribulações. Olha aqui, o irmão Luciano está aqui, esses dias chegou aqui. Por quê? Porque o médico falou, olha, você tem que tomar cuidado, o seu coração está funcionando só 45%. É um recurso, um discurso legítimo, verdadeiro, é sincero. Mas agora escuta, só que acima desse discurso do coração, porque aí nessa hora o diabo usa o engano, tá vendo? Está adiantando ir para a igreja? Está indo para a igreja, está ficando doente. O pessoal orou por você, nada aconteceu. Aí vem o discurso do engano. Mas é essa hora que tem que falar, não, eu estou numa série, que foi a série do mês passado, de um Deus que transforma. Então se Deus transforma, Ele vai transformar o meu coração. Por isso que o irmão chegou aqui com um laudo médico dizendo, o coração agora está curado, está 100% como o coração de uma criança. O Senhor vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Agora, por que o engano vem? Meu Deus, não vai dar para falar tudo, né? Por que o engano vem? O engano vem porque aquilo, preste atenção nisso, porque aquilo que os olhos deles viram está falando mais alto do que aquilo que os ouvidos dele ouviu. E quando você anda mais pelos olhos do que pelo que você ouviu, porque a fé vem pelo que eu vejo ou pelo que eu ouço?
Então a promessa é por aquilo que eles ouviram: eu vou te dar vitória. E quando que o engano do diabo vem na nossa mente? Quando o que você está vendo começa a falar mais alto do que aquilo que você ouviu. É sutil, irmão. Vocês estão percebendo que é sutil? Aí, põe mais um texto para a gente pensar nele. 2 Coríntios 11. Eu acho que é esse mesmo, 11:3. Olha o alerta de Paulo. É isso. O que receio e que quero evitar, olha o que Paulo está falando para a igreja, é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim o quê? Assim o quê? A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho medo que em um dado momento, ele está falando com a igreja de Corinto, hein? Eu tenho medo que em um dado momento, assim como o diabo enganou a Eva, ele pode enganar quem? Vocês também. Você quer ver o risco que você está correndo? Que dia que você orou e falou assim: Deus, me livra da arma de engano que o diabo tem e ela é perigosa? Que dia que você orou assim? E aí sabe o que acontece? A gente é enganado por tantas coisas. E deixa eu te falar, se a gente não tomar cuidado, a gente é enganado dentro da igreja. São tantos discursos que vocês ouvem, sabe? Ou você começa a ouvir tantas coisas aí na internet, sabe? E aí a gente começa a ser enganado por falácias. Eu falei um dia com Deus, em 2006, quando eu fui mudar para Campinas. Eu estava indo para alguns lugares lá, até um tanto que para tomar algumas decisões significativas. Eu fiz uma oração, falei: Deus, não me deixa ser enganado. Não permita que eu seja enganado por alguns falsos sorrisos de pessoas que vão dar tapinha nas minhas costas, mas são mal intencionados. Gente, Deus levou a sério. Deus levou a sério. Eu chegava em Campinas, Deus não deixava eu me enganar com algumas pessoas. Alguns vieram me chamar até de Juninho, não sei por que inventaram isso. Ô Juninho, vem cá Juninho. Levaram até comida para mim em culto, mas era tudo discurso de engano. Deus não deixou eu cair nesses enganos. E até hoje, de vez em quando chega algumas pessoas, eu falo: estou entendendo. Tem hora que eu oro por algumas pessoas que eu sei de coisas que estão fazendo, pensas que eu não sei, mas eu fico só orando, falando: Senhor, eu não vou ser enganado por esse discurso. Mas aí, quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Aí Paulo, quando ele vai falar com a igreja em Corinto, ele está usando, sabe, quando ele fala para que a gente não seja enganado, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês corrompam, eu não quero que vocês venham deteriorar aquilo que vocês aprenderam de Deus. Pastor, e por que essa mensagem hoje? Porque o engano fez a gente esfriar, e a gente precisa de parar de ser enganado para que a gente volte a incendiar essa casa. Permita que o Senhor nos incendeie aqui neste lugar. Quantas pessoas receberam um discurso de promessas grandiosas, discurso bonito, mas era engano. Seja por um ganho ilícito, seja por uma satisfação carnal ilícita, seja até por uma promessa ministerial ilícita. Teve igreja que já passaram, já ligaram para pessoas daqui, falando assim: ó, quanto que você ganha lá na igreja do Ernesto? A pessoa falou: não ganho não, eu sou voluntário lá, a gente trabalha. Não, então aqui eu vou te pagar tanto, vem aqui porque aqui a gente vai fazer você prosperar. A pessoa foi para lá. Como é que a pessoa está até hoje? Agora deixa eu te falar, você não ganha nada aqui, Daniel. Aí alguém te liga para você ganhar 3 mil reais, 5 mil reais para tocar contrabaixo. O discurso é bom ou não é? Pai, irmão, onde tem coisa ruim nisso? Até eu, Elianai. O discurso é bom ou não é?
Mas aí, falando com vocês, me fez lembrar agora, quando eu saí da Assembleia de Deus, que a gente veio para cumprir o propósito dessa igreja, me ligou um pastor de Uberlândia, ele falou: amigo, tô sabendo que você saiu, cara, e nós temos aqui uma média de jovens e adolescentes, que dá em torno de 1.500 jovens e adolescentes, e você é o cara para conduzir esses jovens e esses adolescentes. Já falei com o meu diretor aqui, você é o cara, nós queremos trazer você para cá, a gente vai te dar salário, vai te ajudar e tudo. O discurso é bom, mas ele tirava eu da promessa. E tem hora que você está ouvindo um discurso bonitinho, olha Eva, vem que você vai ter conhecimento do bem e do mal. Mas aí depois Eva falou, o discurso era tão bonito, mas não passava de um engano. Mas o Senhor hoje está curando a gente aqui, porque nenhum engano vai ter sorte sobre a nossa vida. E aí, como nós estamos falando de batalhas espirituais, eu ia falar dos dardos inflamados do inimigo, que depois do engano, qual que é o fruto do engano? A dúvida. Qual que é o fruto do engano? O sentimento da dívida. Qual que é o fruto do engano? A desconfiança, a divisão, o descontentamento, o desânimo é o fruto do engano. Só que eu vou falar isso em outro culto, porque o nosso horário já acabou. Mas eu trouxe você aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui hoje, e eu trouxe essa palavra, por quê? Porque você precisa cuidar, porque a arma do diabo é o engano, mas a arma do nosso Senhor Jesus é a revelação. E nós corremos um risco muito sério de ser enganado. Pergunte por quê? Jeremias 17:9, por favor. Olha o que diz o texto: o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa. Aí é o discurso que eu falei, de pessoas que chegaram às vezes diante de mim: pastor, Deus falou comigo e não sei o que. E eu olho e falo: irmão, parece que não tem congruência. O discurso é bonito, mas não tem congruência. Teve um que um dia apontou o dedo: o senhor vai ver, e espera que o senhor vai ver as coisas acontecer. Já tem muitos anos, eu estou esperando até hoje e não estou vendo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que ele saiu de lugar que não era para sair, deixou de fazer o que não era para deixar, e começou a ir para lugar que não era para ir. Vocês estão entendendo, queridos? O coração é enganoso, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aqui, quando Jeremias vai falar que o coração é enganoso, ele está explicando e dizendo: olha, ele é traiçoeiro, ele é tortuoso, que leva você para o erro. Cuidado com o seu coração, porque ele às vezes, ele é tão corrupto que é uma doença incurável. Mas escute, o texto vai dizer que ele não é de confiança, esse coração. Mas então quem é de confiança? Pastor, o Espírito Santo que está aí dentro de você, falando com você. O Espírito Santo que não desiste de você, porque nem tudo que você sente é uma verdade. Tem hora que a gente sente vontade de fazer coisa errada demais. É ou não é? Tem hora que você sente vontade de um monte de coisa. Os casados, cadê os casados? Está aqui, levanta a mão, só os casados. Quer falar que nunca pensou em largar? Sentir vontade. Não, quer, você não, está muito novinha ainda para ter pensado nisso. Ah, tá, só de casada. Mas quem de nós já não pensou, falou: o quê? Não aguento mais, chega! Nem tudo que você sente é verdade. Vou falar de novo: nem tudo que você sente é verdade. Pergunte por quê? Porque o diabo usa o engano para fazer você pensar que o que você está sentindo é uma verdade sobre você. Tem gente aqui que já ouviu muitas promessas de Deus, mas deixa eu te perguntar: você vive acreditando no que Ele te prometeu? Talvez não, sabe por quê? Porque Ele enganou você com a arma que Ele tem, que é lançar sobre você o sentimento do engano. Porque vamos só trazer para o lado do material para você entender. Deus falou que vai te dar uma casa. Você já olhou casa para comprar? Ah não, pastor, aqui eu não tenho dinheiro. Olha o discurso verdadeiro, mas é um discurso de engano. E aí, por causa do engano, tem muita gente que está esfriando na fé. Mas hoje o Senhor trouxe você aqui
porque Ele vai repreender esse engano da sua vida em nome de Jesus. E aí eu queria que você colocasse de pé. Pastor, como que eu vou vencer isso? Quem precisa vencer isso, diga: eu preciso. Todos nós precisamos. Então eu preciso o quê? Usar o escudo da fé. E o escudo da fé é a verdade de Cristo sobre mim. A única forma de você viver liberto é deixar que a verdade de Cristo liberte você. Porque a Bíblia vai falar o seguinte: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres, ou a verdade vos libertará. Pastor, então agora me ajuda, como que eu vou usar isso para ser vencido do engano? Então é o seguinte: eu não sou aquilo que eu sinto, eu sou aquilo que Ele sente por mim. Eu não vou viver através daquilo que eu sinto, mas eu vou viver a partir daquele que ele fala sobre mim. Eu não vou viver uma vida a partir daquilo que eu estou sentindo, mas eu vou entender o que o Senhor sente nessa realidade, o que o Senhor pensa sobre isso. Como que eu vou vencer isso, pastor? Usando a verdade de Jesus. Escuta, comece a pensar como que Jesus está pensando ou pensaria na situação que você está hoje. E hoje nós precisamos dar um grito aqui hoje. Calma, não é gritar literalmente. Mas aí eu quero terminar com um ato profético para a sua vida. Quem quer receber, diga amém. Porque, vamos lá. Aí vamos voltar no texto que a gente leu. Números capítulo 13, o versículo 30. O povo está desanimando, o povo está dizendo: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Aí vem o Caleb. Gosto de Caleb. Gosto. Olha para mim aqui, ó. A sua carne te engana, as suas emoções te enganam, mas o Espírito Santo te leva para a verdade. Quer ver a prova que as suas emoções te enganam? Ficou apaixonado, falou: não, é o príncipe, é perfeito. Não, é a princesa, pastor. Não tem gente perfeita no mundo não, mas dessa vez eu acho que está mais próximo. Se decepcionou. Por quê? Porque as suas emoções te enganam. Às vezes você tem uma raiz de rejeição muito grande, uma raiz de abandono muito grande. Aí as suas emoções começam a criar coisas que são enganosas. E é com discurso legítimo. Quantas vezes eu já falei aqui? Às vezes eu estou correndo, chego preocupado aqui com a mensagem, com o culto e tudo. E aí às vezes eu passo. Eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de cumprimentar todo mundo, inclusive transmitindo um sorriso. É meu, do meu traço de personalidade. Difícil para mim, Lourdinha, é ficar calado. Por quê? Porque tem a ver com a minha personalidade. Então para eu ficar calado eu tenho que fazer esforço para ficar calado. Agora tem gente que tem que esforçar para falar, porque isso tem a ver. Agora se você tem uma raiz de rejeição, talvez eu passei direto aqui, ó. Aí você fala: tá vendo? O pastor nem me cumprimenta. É verdade? É verdade, eu passei e não cumprimentei. Mas aí o diabo usa isso agora para acionar a arma do engano. Aí vem o seu sentimento, as suas emoções. O pastor me trata diferente do que todo mundo aqui dessa igreja. Sabe por que aconteceu isso? É a arma do engano. E aí se você acha que o pastor trata você diferente de todo mundo, o que você vai começar a pensar agora? Aí começa a pensar um monte de coisa. Aí ele chega lá e fala: tá vendo, toda hora ele fala do Adilson. Não, e aquela irmã Terezinha? Estou ficando até com raiva dela, tanto que ele fala dessa Terezinha ragaça. Nunca vi. Sabe o que é isso? A arma do engano. Não, o pastor só quer saber de falar da Maria Clara. Isso parece que só a Maria Clara que serve para ele. Sabe por que é isso? O engano já ganhou seu coração. É uma arma do diabo. O Senhor fala para você: vai lá e faz esse projeto. Aí você olha na conta, o projeto precisa de 100 mil reais. Você só tem 5. Você fala: não vou fazer. Sabe por que você não faz? Porque o engano ganhou você. Você vai falar: como que eu vou fazer, gente? Eu só tenho 5 mil, preciso de 100 mil. Foi Deus que falou? Pode dar o passo que você vai ver os 95 chegar. Não, mas eu não vou não, eu preciso de ver. Sabe por que você precisa de ver? Porque talvez
O engano é a arma que o diabo está usando. Quando Deus falou com a gente para vir para esse lugar aqui, a nossa igreja era aqui na Dom Pedro. A gente tinha 150 e poucos reais na conta, e uma igreja de um amigo meu falou assim, ó, pode começar a fazer a obra que nós vamos ofertar 5 mil. Eu falei, 5 mil reais, para quem tem 150 e poucos, 5 mil é muita coisa. Só que aí o pedreiro veio aqui, fez o orçamento e falou, ó, 107 mil no mínimo para nós fazer isso aqui. Agora 5 mil tem a ver com 107 mil? Nunca. Só que é o seguinte, eu não vou permitir que os meus sentimentos, a incredulidade, acione o engano que o diabo quer colocar na minha mente. Eu não tenho 107 mil, tem 5 mil, então vai faltar 102 mil. Eu não tenho 102, mas eu tenho uma palavra. E a palavra que eu e você temos, ela é universal para nós. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O engano não vai convencer você mais. Aí lembra que eu falei no começo dessa mensagem? Será que o que você está vivendo é tudo, Davi, que Deus projetou para você, meu filho? Será, Jefferson? Será, Lorene? Será, pastor José, que tudo que nós estamos vivendo, a sua realidade, olha para a sua vida hoje, olha de modo geral, olha para a sua vida hoje, será que essa é a terra boa que Deus tem para você? Mas muito provável, se não é porque em algum momento a arma do diabo, do engano, ela convenceu você. Mas hoje nós vamos receber aqui uma ousadia como de Caleb. Quando todo mundo estava ali sendo enganado, dizendo não vamos dar conta, nós não vamos conseguir. Aí eu fico vendo Caleb, meu irmão. Aí aqui é a minha forma de pensar na Bíblia, a minha forma de imaginar. Eu fico imaginando Caleb, um cara assim, sabe, de olho verde, cabelo meio enroladinho, magrinho, sabe, que ninguém dava nada por ele. E daqui a pouco ele dá um grito e fala assim: ei povo, cala a boca, ninguém aqui vai desistir da terra prometida que ele prometeu. Aí olha o que ele fala: vamos, nós vamos subir animosamente e nós vamos possuir a terra, porque olha o que ele fala: porque certamente conseguiremos fazer isso. Ele está dizendo: eu não vou ser enganado por nenhum pensamento negativo, por nenhuma incredulidade. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele está dizendo: escuta, Ele está calando todas as vozes. Ah, meu irmão, se a gente entendesse isso, calar todas as vozes que não tem a ver com aquilo que Deus falou ao seu respeito. Alguém olhava para mim um dia e falava assim: Rafael, não, você não tem pedigree, rapaz. Ninguém da sua casa é pastor. Por que você acha que um dia alguém vai te chamar para ser pastor? Porque não foi eu. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, se eu tenho uma palavra de Deus, eu não abro mão dessa palavra. Sabe quando nós somos enganados? Quando nós acreditamos em algo que não tem a ver com aquilo que Deus falou. Aí eu acredito no que a Lurdinha fala, eu acredito no que a Maria fala, eu acredito no que a Kelly fala, e eu começo a desistir daquilo que Deus está falando. Em nome de Jesus, o engano não vai convencer você. Você vai viver as promessas. Escuta, é uma coisa que é fácil de acionar a arma do engano na nossa vida. Pergunte o que? O tempo. Acho que o irmão orou aqui, ele falou que nós somos muito imediatistas, e aí a gente não consegue suportar o tempo. E aí sabe o que acontece? Você começa a falar: está demorando demais, está demorando. Aí você desacredita porque está demorando. Por quê? Porque o tempo é um gatilho para acionar a ferramenta do engano. Aí de repente Deus falou com você: olha, vou te abençoar. Aí só foi vir para a igreja, começou a dar tudo errado. E aí não chega a bênção, não acontece, a porta não abre, o milagre não acontece. Aí sabe o que você faz? Você começa a ser convencido pela arma do engano. Ah, quer saber?
Mas deixa eu te falar, intercessores podem vir aqui. Um dia, um sacerdote vai na casa de um homem chamado Jessé e fala assim, ó, eu vou ungir o novo rei. E aí chega lá, Eliabe, Abinadab, Samar, uns homens grandes. Aí Deus fala assim, não, Samuel, não é esse aí não. Não se atente para a aparência, porque o homem vê o que os olhos vê, mas eu vejo o coração. Ainda tem um. Aí ele pergunta, Jessé, não tem mais ninguém? Ah, tem um pequenininho, o menor, está lá no pasto. Aí eles vão trazer Davi. Davi é ungido para ser o rei de Israel. Imagina que honra diante dos irmãos. Só que dia seguinte, sabe onde Davi estava? Lá na caverna de Adulão, correndo porque Saul queria matar ele. Aí Davi fala, não, vai vir alguém para me ajudar aqui. Sabe quem que apareceu? Homens endividados, homens desgostosos e homem que tinha sido desonra para sua família. Mas deixa eu te falar, em nenhum momento Davi deixou de acreditar, porque ele não permitiu que o engano ganhasse o coração dele. Ele falou, se Deus chamou para ser rei, foi Ele que chamou, Ele vai encarregar de me colocar no lugar aonde Ele chamou. Mas eu não vou desistir daquilo que Ele prometeu. Quantos estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Eu quero orar com você, porque talvez hoje você precisa reconhecer que talvez você foi enganado. Enganado por um discurso verdadeiro. Gente, eu lido com tantas pessoas, cuido de gente todo dia eu atendo alguém, todo dia eu estou conversando com alguém. E aí, o que eu percebo? Vamos lá, tem gente que não foi muito feliz no casamento, e aí acabou sofrendo um divórcio. E aí sabe o que o diabo fala? Você não presta para casar. E tem gente que está acreditando nisso. Tem gente aqui que talvez você lutou para ser fiel, e aí infelizmente você acabou caindo no pecado. E aí sabe o que o diabo fala? Que você não presta para ser crente porque você não consegue vencer. Ele só esqueceu que esse é o discurso do engano. Porque o discurso da verdade não é que você vai vencer, o discurso é que você já é vencedor. Talvez você pegou em algum momento da sua vida, você teve a condição de ter um recurso financeiro e um valor significativo, mas aí você não deu conta de fazer a gestão. Você foi lá, fez uma bagunça e ficou pior, agora está devendo mais do que antes. Aí sabe qual que é o discurso? O discurso do diabo é que você não nasceu para ser próspero, não nasceu para dar certo. É que você não dá conta de fazer gestão, que você, escuta, que você não nasceu para ser empresário. Esse é o discurso do engano. E aí quando você olha, fala, não deu certo mesmo, porque olha aqui, ó, eu abri empresa, todo mundo estava dando certo, mas eu não. Irmão, talvez não foi porque não é para você. Talvez é falta de preparo, falta de aconselhamento, falta de instrução. Talvez você é técnico em alguma área. Por exemplo, Adilson, me permita só usar você como exemplo. O Adilson é um contador. Contador fala de uma especialidade dele. Ele é contador, é uma parte técnica. Agora, ser dono de uma contabilidade, aí compreende outra coisa. Tem que saber fazer gestão de processos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa, gestão comercial. Então é outra coisa. Aí talvez ele foi abrir, aí deu errado a contabilidade. Ah, então eu não presto para ser empresário. Não, é porque você fez o modus operandi errado. Aí agora só que o diabo fala, não presta, não dá certo, não consegue, já frustrou uma vez, já deu errado outra vez. Escuta, eu só de falar isso eu estou ficando com raiva, porque tem muita gente. Eu vou fazer até um vídeo que eu soltei, vai soltar amanhã, acho um vídeo. Eu falei no vídeo que eu gravei hoje, eu falei, tem muita gente inteligente, com muito talento, mas está vivendo travado. Sabe por quê? Por causa do engano. Essa arma derrubou a Eva lá no paraíso, mas hoje ela vai cair. Que o engano não vai prosperar você.
você não vai viver debaixo do engano a partir de hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Então fecha teus olhos, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que essa batalha não está do lado de fora. Diga comigo: não está do lado de fora, ela está dentro de mim, porque ela está na minha mente. Diga comigo: eu reconheço, Jesus, que eu fui alvo dos enganos, alvos de pensamentos distorcidos, alvos de narrativas falsas. Diga mais hoje, conscientemente, eu declaro, eu renuncio todo engano, renuncio toda mentira que está sendo disfarçada de verdade. Diga comigo: eu renuncio toda voz que não vem do Senhor, toda construção mental. Diga comigo: toda construção mental que não provém da tua palavra. Diga comigo: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu me levanto quando esse dardo inflamado do diabo, e eu uso o escudo da fé para vencer essa artimanha em nome de Jesus, e eu vou tomar posse da minha promessa. Por favor, Efésios capítulo 6, rapidinho, versículo 10. Efésios 6, 10, eu vou encerrar com você. Quem sabe na próxima quinta eu vou falar da dúvida, da divisão, da desavença, do desânimo. Mas ele fala: finalmente, irmãos, sejam fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu. Porque se o engano tinha uma força, tem uma força superior, que é a força do poder do nosso Deus. Aí ele fala no versículo de número 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, aí ele vai dizer, por favor, versículo 12: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Então tem forças espirituais que não é do bem. Tem forças espirituais, são forças que elas vêm do mal. Mas aí Lucas 19:10, e a gente vai encerrar para a gente orar. O texto vai dizer, Lucas 19:10. Então é 10:19. Em nome de Jesus. Dei a vocês, glória a Deus. Dei a vocês. Eu vou dar ou eu já dei? Eu vou entregar ou já é seu? Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará danos. Nada. Em nome de Jesus. Porque você vai usar a autoridade que Ele te deu. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu não vou pedir você para vir aqui à frente, mas os nossos intercessores vão ir até você. Irmão, essa palavra é muito mais séria que você possa imaginar. Porque é só quebrar um carro que a gente pensa, aí já vem a arma do engano. É só ter uma briga em casa, arma do engano. É só o filho fazer algo que você não gostaria, arma do engano. É só um culto que não foi bom, na sua ótica de culto, o culto não foi bom, vem a arma do engano. É só alguém que você esperava, que não te deu, sabe, a resposta que você gostaria, não atendeu a expectativa que você queria, a arma do engano é lançada. Mas hoje, essa arma vai ser cancelada, vai ser anulada em nome de Jesus. Você vai retirar. O diabo está tentando enganar você, mas eu vejo ele debaixo dos nossos pés. E eu quero orar. Os nossos intercessores vão sair aqui.
orando por vocês, abençoando a vida de cada um de vocês aqui. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aonde houver agora pensamentos que são frutos da arma do engano, repreenda agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, este complexo de inferioridade dela, que está colocando sentimento de engano, colocando um discurso que até parece ser verdadeiro, mas é a arma do engano. Este irmão, Senhor, teu filho, projeto do Senhor, o Senhor que idealizou ele, e a tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já fez ele para ser um vencedor, mas a arma do diabo, que é a arma do engano, está dizendo que ele não pode, que ela não consegue, que ela tem que aceitar isso mesmo. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos abrir mão da nossa terra prometida, nós não vamos abrir mão da promessa do Senhor. O tempo, a limitação, a doença, a luta, a briga, a contenda, a desavença, a crise, nada disso vai fazer a gente abrir mão daquilo que o Senhor prometeu. Então, em nome de Jesus, Pai, entra agora nessa mente agora, Pai, entre agora nesse sentimento, habite plenamente nesse coração, habite plenamente nesse coração, nesse sentimento, Senhor, e faça, Senhor, que cada um de nós possamos ser como Caleb, calar todas as vozes que não tem a ver com a promessa que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, tira o engano. Tira o engano que a rejeição causou, tira o engano que a dívida causou, tira o engano que o abandono causou, tira o engano que a frieza causou, tira o engano que o não que ela recebeu causou, tira o engano que a decepção causou, tira o engano que a porta fechada causou, tira o engano que a enfermidade causou, tira o engano, Senhor, que a porta fechada causou, Pai. Mas o Senhor é aquele que abre caminho no deserto. E eu vejo que hoje o Senhor está fazendo coisas novas, coisas novas, coisas novas. Oh, em nome de Jesus. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você tomou posse dessa palavra? Diga comigo: a partir de hoje eu não viverei debaixo do engano, mas debaixo da verdade. E a minha verdade, diga comigo, a minha verdade é Cristo. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se você crê nisso, glorifica Ele. Te adorarei, meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus vai levantar homens e mulheres como Caleb aqui hoje. Josué 14:10, Caleb vai falar assim, ó: eis que agora o Senhor me conservou em vida. O Senhor me conservou em vida. Olha lá o texto: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como Ele prometeu. Faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto.
Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha para quem está do seu lado e diga: você é o Caleb da sua casa, da sua família, da sua geração. Se você crê nisso, glorifica a Ele, exalte o nome do Senhor. Não sinto, pois tu está no controle. Pois tu está no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu está no controle. Pois tu está no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu está no controle. Pois tu está no controle. Você não vai viver no engano, você vai viver a promessa. Você pode aplaudir Jesus? Assente aí um minutinho.